Olá, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica e a temática de hoje se intitula Onde está a tua agressividade? Muito bem, voltamos então com a temática de hoje, onde está a sua agressividade? Consolente do sexo feminino chega ao grupo com aproximadamente 49, 50 anos, chega ao nosso grupo com uma narrativa de estar em processo terapêutico, extremamente debilitada fisicamente, visivelmente debilitada fisicamente, com anemia, com problemas de ordem financeira, material e vários contextos emocionais de conflitos com pai, mãe, irmã, com uma narrativa de uma completa hostilidade para cima dela ao longo da vida, cuidadora do pai e da mãe, e ainda nesse contexto sofrendo um rechaço muito grande por parte principalmente do pai para com ela. Nos seus pilares, pouco movimento de prazer ou quase nada, sem hobbies, sem práticas neste contexto de autocuidado ou autoamor. Muito bem, abrimos a frequência da consolente, começamos a tratativa do seu contexto, foi iniciada e perguntado aos médios junto ao dirigente por que porta nós adentraríamos ao tratamento. Começamos ao tratamento dos seus níveis e logo vimos um pacote de níveis extremamente acuados dentro da sua dinâmica de vida e afins. E o que nos chamava a atenção, um nível de tremenda força mental, mas também extremamente debilitado ou de certa forma inconformado com a situação. Nós iniciamos então esta parte do tratamento, dos níveis, as despolarizações de estímulo de memória. Foi nos solicitado junto à equipe espiritual que evocássemos alguns elementais para que alguns cordões fossem cortados, e queimados alguns rastros energéticos, principalmente porque esses cordões estavam diretamente ligados a encarnados, certo? Muito mais a encarnados do que desencarnados. Grande parte das ressonâncias presentes estavam lá mais por uma sintonia vibratória de um contexto emocional que a consolente trazia, do que exclusivamente por um contexto de cobrança ou coisas do gênero. Muito bem. Ao longo do tratamento foi percebida uma certa irritabilidade por parte de alguns médiuns, uma narrativa de uma irritabilidade e uma pressão em algumas regiões do corpo de alguns consolentes. A gente utiliza muito esse termômetro fisiológico, né, dos médiuns para tentar detectar o que está acontecendo, se tem um aparelho parasita, se tem uma ressonância conectada ao contexto. E eis que ao decorrer do atendimento foi solicitado, foi averiguada a presença de um guardião, ou dentro de uma linguagem umbandista, aparentemente um Exu, que haveria e solicitaria a palavra junto à consolente. Abro um parênteses aqui para a temática de hoje. Muito curioso que eu, como dirigente do dia e desse trabalho, tive, antes do início dos trabalhos, muitas vezes sou solicitado por tarefeiros, por colegas do contexto, e 3 a 4 tarefeiros trouxeram uma temática muito parecida. Conflito no campo emocional afetivo, conflito no campo de trabalho, e conflitos no seu contexto de vida, onde a temática central exigia um certo posicionamento.
Eis que o guardião então solicita a palavra, pede licença ao grupo, ainda que mentalmente ao dirigente do grupo, pela colocação das palavras e pedindo que os médiuns ficassem atentos, porque a palavra que seria direcionada à consolente iria servir como um contexto de aprendizado para o coletivo também presente. Muito bem. Eis que este guardião se manifesta de uma forma bastante, de certa forma, truculenta, pedindo licença para se comunicar e logo colocando a seguinte frase ao ar, né? Aonde está a tua agressividade? Trouxe na sua narrativa o quanto estava havendo falta de posicionamento perante a vida, o quanto a agressividade, que nós chamamos no contexto psicológico, psicanalista, nós chamamos de agressividade positiva, o quanto isso estava faltando para a consolente, pois um indivíduo sem uma cota de agressividade, ele se torna extremamente vulnerável ao meio a qual ele transita, seja no meio profissional, no meio afetivo, no meio familiar. Que todo indivíduo necessita sim de ter uma agressividade e dentro do linguajar dele, inclusive um linguajar extremamente truculento, né? Ele dizia, é necessário que o ser humano saiba colocar o pau na mesa em alguns momentos, independente da posição que o outro ocupe na sua vida, seja um pai, seja uma mãe, seja um marido, seja um filho, seja uma filha, seja uma esposa ou o que seja, qualquer pessoa que estiver se interrelacionando com você, se você não delimita o seu limite, se você não delimita qual é o seu ponto do basta, este corre o risco de ficar extremamente suscetível e vulnerável ao meio. Como nós ainda não habitamos um meio compreensível para com o outro, de respeito aos limites do próximo e do outro, é necessário sim que nós exerçamos a nossa força, delimitando através, às vezes, da força da agressividade, chamada então de agressividade positiva. É dito que excesso de amor também ele torna o indivíduo, coloca o indivíduo num contexto de submissão. Ele passa a ser conivente com a maldade do outro e você não consegue delimitar. Então, justiça sem amor você torna a sua mão extremamente pesada. Amor sem justiça, você torna a sua mão extremamente leve, corre o risco de estar na mão do outro ali, com relação aos seus contextos de vida. Foi narrado por ele que grande parte dos problemas da consolente e dos problemas que estavam girando em torno do coletivo presente poderiam ser resolvidos única e exclusivamente com a palavra chamada posicionamento. O seu direito, ele tem que ser delimitado, a sua linha amarela de vida, ela tem que ser delimitada para que o outro entenda, aprenda, seja por uma voz doce ou às vezes por uma voz um pouco mais ativa, pulsante, de que aqui basta, daqui você não passa. E isso tem um contexto de alto amor. Amar o outro em excesso e abandonar a si mesmo é um dos grandes problemas também aqui da nossa civilização, da nossa humanidade atual, e muitos nesse contexto religiosista, nesse contexto de aprimoramento individual também, trazem consigo hoje essa característica de dilapidar as suas arestas, mas esquecer que a sua força também, chamada a sua força ativa, a sua força chamada agressividade, é necessária para um instrumento de qualidade de vida, de alto amor e de sobrevivência. Haja vista que nós tínhamos uma consolente neste momento, quase que um zumbi vivo, quase que uma morta-viva, porque a família a qual ela pertencia nesse momento, ou pertence nesse momento, não sabia respeitar os limites da própria, que também não delimitava. A forma de expressividade desse guardião era uma forma extremamente agressiva, porque, como foi narrado, ele disse que trabalhava num ponto de força dito de agressividade. E ele veio também para ativar essa força dentro do contexto energético da consolente, para que talvez houvesse aí uma reação mais contundente da mesma.
Muitas vezes a gente terceiriza os nossos problemas, direciona e diz, a espiritualidade está fazendo isso, o outro está fazendo isso, mas a gente não assume a nossa parte e não delimita. Muito interessante, então, essa reflexão que fica, o quanto é importante a nossa agressividade. E se nós aqui, que estamos nesse instante aqui ouvindo esse vídeo, se a gente fizer uma análise geral aí do nosso contexto de vida, o quanto, em alguns contextos, talvez estejamos sendo passivos ao meio, permitindo que certos problemas que poderiam ser evitados com um pouco de força, um pouco de posicionamento, um pouco de, como o Guardião disse, numa linguagem bem rudimentar, pau na mesa, dizendo, aqui basta, daqui você não passa, porque eu me amo, eu te amo, mas se eu te amar e não me amar e não delimitar os meus limites, a minha vida será de completa escravidão para com o outro, seja no campo afetivo, seja no campo familiar, seja no campo profissional. Não há salário, não há emprego que valha a pena uma condição de escravidão, de submissão. Não há condição familiar que mereça esse tipo de conduta do outro para conosco, e não há relacionamento, principalmente relacionamento afetivo, que mereça esse tipo de conduta. Principalmente se a gente for avaliar aí, quando há afeto, não há espaço para esse tipo de atitude para com o outro. De atitude destrutiva, de atitude de vampirização emocional do outro para conosco. E a gente só é obsediado, vampirizado, roubado, enfim, quando a gente permite que o outro faça isso conosco, ok? Encerramos aqui então o nosso case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Acessem o meu site www.fabionasa.com.br. Não percam em breve os nossos estudos EADs, que a gente está em fase aí de implementação. Não percam aí novidades no site, novidades aí junto ao grupo Vida Plena, o grupo físico, e até a próxima em mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Grande abraço a todos.